Oi, eu sou o Vini e sou apaixonado por gastronomia. E eu sou um dos criadores do perfil Sabores de Curitiba, além de apresentador desse podcast. Aqui a gente quer falar um pouco sobre gastronomia, mas do outro lado do balcão. Falar sobre empreendedorismo, perrengues e como criar negócios de gastronomia que façam sucesso. E hoje eu estou aqui com um empresário e também arquiteto, André Reni, e ele vai se apresentar aqui um pouco para a gente falar sobre arquitetura. O programa de hoje é sobre como a arquitetura se insere dentro da gastronomia. Tudo bem, Vini? Boa tarde. Obrigado pelo convite por estar aqui com você. Legal. Vamos lá, vamos falar um pouco então sobre o André, né? Ele primeiro vai se apresentar, ele vai falar que ele é um empresário de sucesso aí com uma rede de franquias de cafeteria que está bombando no Brasil inteiro, mas também contar um pouco sobre o lado arquiteto, né, de formação, e que hoje você chegou aí também atendendo muitos clientes aqui em Curitiba. Isso aí. Hoje eu divido minha carreira em algumas etapas, eu digo assim, durante o meu dia a dia, né? Eu primeiro como empresário, eu falo, hoje querendo ou não, é um destaque muito grande, que é a criação da Go Coffee, né? Eu sou empresário, sócio fundador da marca, hoje estamos com mais de 500 lojas em todo o Brasil, então a gente fala que virou um pequeno monstrinho a nossa Go Coffee por aí. Além disso, eu sou arquiteto especializado em gastronomia e entretenimento. O que eu mais faço hoje é restaurante, bar, balada, faço um pouco do corporativo e bem pouquinho do residencial. Eu fui mais para essa linha mesmo. Onde eu mostro mais disso ainda é que, além disso, eu também tenho um programa na televisão, que é um reality show de arquitetura, que eu apresento, já está na nossa... Vou começar a gravar a 6ª temporada agora. E aí a gente fala lá de arquitetura mais para todos os lados, todos os estilos. Então eu me divido entre esses 3 Andrés, digamos assim. Bastante coisa, né? Uhum. Então vamos lá, vamos começar falando sobre arquitetura, né? Você se formou em arquitetura e aí começou a ir para esse lado mais da parte de gastronomia por causa do Go Coffee mesmo. E aí você conseguiu conciliar esse crescimento da empresa, do Go Coffee, junto com a tua área de gastronomia. Hoje o teu escritório de arquitetura atende quantos? Já atendeu quantos clientes, né? E como que você conseguiu fazer essa conciliação entre empresário e arquiteto? Então, quando eu me formei em arquitetura, eu não sabia exatamente para que lado que eu queria ir, né? Se eu ia tanto para residencial, comercial, eu estava indo de uma forma muito mais do jeito que a vida vai levando, né? Quando eu fiz a Go Coffee, foi o primeiro projeto de arquitetura que eu fiz do meio gastronômico. Eu nunca tinha trabalhado com nada assim. E logo no primeiro ano a gente já ganhou ganhamos prêmio, relevância muito grande em projeto. Já foi super destacado o projeto da cafeteria e eu comecei a já ter um pouco mais de espaço nesse mercado, com as pessoas já me ligando, me procurando para fazer outros restaurantes, outras cafeterias principalmente. Então, tanto que quando eu fiz a Go Coffee, eu fiz 10, 15 cafeterias que não tem nada a ver com a Go Coffee no próximo ano, sabe? Na sequência, que as pessoas vinham me procurar muito por causa disso. E aí eu fui cada vez mais entrando para essa linha, me convidaram para fazer um bar, que bombou muito em Curitiba. Aí comecei a gostar muito dessa linha de bar também, fui entender mais de bar, de balada, de cenografia. Quando eu me formei, eu até fiz, minha graduação ela é aqui pelo Brasil, por Curitiba, e eu fiz graduação pelo México também em arquitetura. E quando eu me graduei lá, eu fiz uma especialização lá em cenografia. E o México é muito conhecido por cenografia, né? Então eu acabei estudando muito mais a fundo isso. Hoje eu estudo muito isso também, porque quando a gente faz esse tipo de projeto, a gente tem que ir muito para essa linha, né? De entender a cenografia, entender a experiência. Então, quando eu fiz ali a Go Coffee, foi meio que um pontapé inicial que foi aos poucos se guiando, assim. Foi muito legal. Legal. Até porque acho que dentro do projeto gastronômico, a área técnica é muito importante, né? Porque vai montar uma cozinha, você tem que saber todas as especificações de um projeto, mas a área para você montar, para que o restaurante seja bonito visualmente, chame atenção e as pessoas tirem foto, que era o que as pessoas sempre falavam antigamente, acho que saiu de moda esse termo que é instagramável, ter o ambiente instagramável é muito importante. Como você consegue conciliar isso e o que você acha de mais importante dentro do projeto? É a área técnica ou a área do ser bonito? Eu acho que são 2 projetos praticamente diferentes dentro de um só.
sabe? Porque um não pode negligenciar o outro. Quando a gente fala da parte técnica, a gente está falando de coisas muito, de fato, essenciais para que aquilo aconteça, né? Se for falar de cozinha, eu estou falando de normativa sanitária, de bombeiros, de saídas de emergência, de ergonomia para o funcionário. Então a gente está ali lidando com diversas situações que são muito importantes e que o cliente muitas vezes não está vendo. Mas no momento em que a gente não pensa no cliente, já é o que a gente mais tem que entender, que é a maior necessidade, porque querendo ou não, o cliente entrando, eu falo que o instagramável, de fato, as pessoas pararam de falar. Eu uso muito agora o termo compartilhável, que significa não necessariamente você tirar uma foto para postar no seu Instagram, mas às vezes você vai mandar para alguém, você vai contar para alguém, e o compartilhar não precisa necessariamente ser apenas foto ou vídeo, né? É a informação também. E aí as pessoas hoje procuram isso, né? A experiência dentro de cada lugar. Por isso que eu digo que os dois têm que andar completamente unidos. Eu vejo muitas vezes o empresário muito preocupado em entregar o melhor para o seu cliente, só que ele esquece do melhor para dentro do balcão. E isso daí é uma problemática gigantesca, porque da operação a gente fala nada, né? Fica nadando ali de problemática, não entrega o que precisa, que ocasiona uma experiência ruim para os clientes e para os colaboradores. Ou o contrário também. Pensa, o cara é muito apaixonado, muito técnico na cozinha, ele é muito apaixonado por aquele lado, então ele faz aquela cozinha dos sonhos para ele e esquece muitas vezes que, querendo ou não, do outro lado ali precisa ter o cliente feliz também. Então tem que ser muito coordenado, assim, é muito difícil de dizer, não dá para ir para um lado só o outro. E eu acho que o mais importante é as pessoas, quando começarem a criar o seu negócio, já pensar na área de arquitetura, já pensar, né? Ter um arquiteto já junto, mas a gente sabe que na maioria das vezes não é assim que funciona. Você, com a tua experiência dentro do escritório, já deve ter pego desde projetos que começaram com o conceito ali, você acompanhou e é melhor de montar, quanto pegou no meio, ou fazer um rebranding, né? De pegar um restaurante antigo e ter que remodelar. Eu queria que você contasse alguma experiência legal que você teve aí nesses anos aí atuando, e qual que você acha dessa área, assim, tipo, o melhor é começar, claro, com o conceito, ou ir no meio do caminho, dá para salvar o projeto? Não, com certeza. Eu falo assim, dá para dividir em umas 3 ou 4 situações diferentes, isso que você comentou, né? Lá no escritório, a gente já fez uma média de 600 projetos, para você ter uma ideia, em todo o Brasil. Então, a gente já lidou com todos os tipos que você pode imaginar de cliente. Eu acabei me tornando muito consultor, querendo ou não, dessa área de gastronomia, dentro da parte de arquitetura, de branding, desse estilo, porque é o que eu acabo me envolvendo muito, né? E eu acabo pegando tanto pessoas que chegam em mim com uma ideia mais ou menos formada do que quer fazer, mas não tem nem ponto comercial ainda, e eu ajudo a pessoa, inclusive, a escolher o ponto, ver o que é o melhor, entender a dinâmica, porque já aconteceu várias vezes da pessoa vir com uma ideia gigantesca, com um produto gigantesco, sei lá, que precisa de uma operação muito grande, e aí pega um ponto muito pequeno e a gente não consegue colocar tudo lá dentro, e a pessoa tem que ir decopando a operação, né? Quanto o contrário também. Eu acho que o ideal mesmo é no momento em que a gente está criando algo, já ter o arquiteto como parceiro, né? Isso é o sonho. Eu falo que o empresário sempre ele vem com tudo muito colocado de uma forma na risca, né? E tem que ser. Mas, por exemplo, já chama o arquiteto quando já alugou o ponto. E eu sempre falo para os meus clientes, calma, se você já está vendo o ponto, já quase que escolheu, mas está conversando comigo, vamos enrolar um pouquinho esse ponto, vamos organizar, vamos tentar entender, para que a gente consiga fazer uma viabilidade, veja se de fato esse ponto vai atender você, se o fluxo ali é importante, que daí a gente vai falar um pouquinho mais também, que daí eu saio um pouco do lado do André arquiteto e entro o André empresário, né? Tanto que é por isso que eu faço muita coisa para empresários, porque eu não consigo visualizar algo só com uma percepção arquitetônica. Eu já começo a falar, não, cara, mas aqui esse fluxo de passantes parece que não é condizente ao teu público, então a gente vai ter que entender melhor. Eu quero fazer um to-go, mas o to-go no teu espaço com a tua operação e o teu fluxo não é o condizente, o teu alimento é melhor sentar. Então eu começo a falar muito... Praticamente isso acaba entrando no branding, mais no plano de negócio da pessoa do que na arquitetura. E aí isso faz com que a gente crie negócios mais consistentes, né? O que muitas vezes acontece é que o cara já alugou o ponto, já chega para mim com tudo, com o contrato com a carência rodando, e aí é um BO, porque eu tenho pouquíssimo tempo para fazer, a gente não tem muito tempo para maturar a ideia, para maturar o negócio, para entender.
E isso faz com que o projeto, às vezes, saia não tão legal no final das contas, no sentido de que eu vou pensar no plano A e no plano B, mas eu podia ter o C, o D e o E para avaliar e eu não tenho tempo. Eu tenho que ver o A e o B e bora. Né? E isso é muito comum na arquitetura comercial, porque diferente da residencial, tem que ser muito rápido. Né? Os projetos têm que sair numa velocidade muito grande. Então isso vai variando muito. Mas eu já peguei de todos os estilos. Agora a gente está fazendo, até por coincidência, vários rebrands no escritório. De marcas muito conhecidas, muito grandes, que estão agora querendo se voltar a visualizar o interno de volta. E aí estão estudando nova logomarca, novo posicionamento e aí novo estudo de arquitetura. Que aí é o outro pensamento. Como fazer algo que já é conhecido se tornar relevante de volta, sem perder a essência. Então, a gente vai para lados diferentes dependendo do que o cliente chega, né? Legal. É difícil pensar. Legal, porque assim, eu não imaginava, né? Para mim também era mais ou menos isso. Eu vou montar uma lanchonete. Eu já ia pegar, já ia alugar o lugar, passei, achei um lugar legal e agora eu vou chamar o André para fazer o projeto. Mas não, o ideal ainda é que a pessoa venha conversar com você antes de ter alugado o ponto. Esse é o perfeito. Eu digo que assim, é o que menos acontece, tá? É o que menos acontece, mas seria o ideal. Eu percebo que quando acontece, é muito legal. Porque a gente vai trocando uma ideia, eu e o empresário, de uma forma mais leve. A pressão o tempo tá rodando, eu tô gastando dinheiro, não tá acontecendo ainda. E muitas vezes eu auxilio, né? É uma consultoria que a gente presta no escritório de auxiliar a escolha do ponto. Então, se você que nunca teve entendimento, por exemplo, de um negócio, vai alugar um ponto, você vai olhar lá, muitas vezes você está vendo os índices muito superficiais. Eu, querendo ou não, por causa da Go Coffee, a gente já tem uma análise de ponto extremamente estruturada, onde a gente avalia muito melhor se aquilo é condizente à operação ou não. Então, se a pessoa conversa comigo, eu falo que a primeira conversa ela fica até meio utópica. Né? Porque você vai contar o teu sonho, o teu desejo da tua marca, às vezes já vem com logomarca, com parte mais visual, né? Com a pasta do Pinterest que sempre aparece. E a gente vai meio que entender o que a demanda, eu vou ajudar você a estruturar qual é a metragem quadrada que você precisa, por exemplo, para ser condizente, e aí você vai procurar teu ponto. Eu já tive questões que eu conversei com o cliente e depois de 3, 4, 6 meses o cara voltou, olha André, achei um ponto assim, agora vamos fazer o projeto. Como isso faz com que a gente tenha uma liberdade maior. Claro que a ansiedade começa a bater a porta. Quando a pessoa fala comigo, ela fica muito ansiosa para fazer o negócio acontecer e aí acaba muitas vezes procurando de uma forma mais rápida até, né? Legal. E agora vamos falar sobre um assunto que acho que é difícil, que a gente estava conversando antes aqui, que é valores, né? As pessoas sempre perguntam, e acho que é um dos maiores questionamentos das pessoas, quanto eu vou gastar num projeto. Claro que vai depender muito se é um grande restaurante, se é um to-go, né, que normalmente tem um custo um pouco menor, mas para o empresário isso é sempre muito importante. O que você acha que muda tanto nos valores? Claro, né, você pode comprar uma cadeira de R$500 até tanto. Então vai mudar muito a percepção do que o cliente quer. Mas assim, com uma média que você tem de atender clientes, ou quanto você que atende desde o começo, quanto você acha que a arquitetura tem que estar, quantos % do orçamento ela ocupa, né, dentro de um lançamento de um restaurante? Isso é extremamente variável. Eu falo que é a pergunta que todo cliente me faz e eu falo pro cara, não sei. Mas não é porque eu não sei, porque eu não tenho bagagem para saber. Lá no fundo, óbvio que eu sei quanto custa cada coisa. Só que no momento em que eu estou conversando com você, sem ainda saber exatamente quais são as diretrizes do teu negócio, eu não tenho como estipular alguma questão de valor. Vou dar uns exemplos assim bem básicos, né? No momento que a gente faz um operacional, onde eu estou falando de restaurante mesmo. Um restaurante, ele demanda de equipamentos de cozinha que são muito caros, né? É difícil uma cozinha no restaurante sair por menos de 150, 200 mil reais. Então você fala, nossa, mas então eu pensava nisso em gastar em todo o restaurante, não só na cozinha do restaurante. Mas daí vai depender muito do tipo da tua operação. Se você vai fazer alguns tipos de gastronomia, hambúrguer, sei lá. Hambúrguer é um equipamento muito mais simplificado. Pizza pode ser muito mais fácil. Agora, eu vou fazer uma alta gastronomia italiana. Aí eu já estou falando de equipamentos muito mais complexos que muitas vezes é necessário. Né? Eu vou fazer a massa fresca, não sei.
a gente vai começar a abrir uma seara gigantesca de possibilidades. Daí para dentro, vamos falar do balcão para dentro, né? Onde ali a gente vai entender diversas situações que podem o teu orçamento pode estourar ou não, digamos assim. Você pode fazer tudo com um forno combinado, que para quem não conhece, forno combinado é um forno que eu falo que é quase um megazord da cozinha, que ele faz tudo numa cozinha. É incrível o que um forno combinado faz. Só que o mais barato vai custar 40, 50 mil. Né? Você vai falar, tá, e um bom de uma grande cozinha é mais de 100 mil reais. Dá para fazer 100? Dá. Mas e aí? Qual é a operação que você quer fazer? Qual é a metragem quadrada da cozinha? Porque um forno ocupa 1 por 1. Agora, para eu fazer a mesma coisa que um forno faz, eu preciso de um monte de espaço. Então, é uma balança, Vini, muito difícil, que a gente vai guiando assim nesse sentido. Quando a gente vem do balcão para fora, aí é outra coisa. Qual que é o meu público? Ah, não, André, eu quero fazer um restaurante para atender altíssimo padrão. Tá, se eu vou fazer altíssimo padrão, eu posso usar acabamento não sofisticado? Ou o cliente que vai atender alto padrão, que você vai pagar um prato mais caro, digamos assim, um ticket médio mais alto, ele não vai aceitar estar num lugar que não tenha uma sofisticação condizente ao que ele está pagando. Então, isso tudo é variável. Eu já tive várias situações de clientes meus que chegaram lá e falaram, André, eu quero montar, atender alto padrão, assim, 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 eu tenho 150 mil de orçamento. Eu falei, cara, você não vai fazer. Não vai. Sabe, com 150 mil de orçamento, você vai fazer um público talvez mais AB, BC, CD, depende do que você vai atingir. O que a gente tem que entender é que, assim, uma cadeira não é caro. Só que um restaurante tem 40 cadeiras. Né? Aí que começa a ficar complicado. A metragem quadrada é muito grande. E também entender que as coisas em toda a parte gastronômica, principalmente quando eu falo ainda de bar e balada, mais ainda, elas são com durabilidade muito reduzida. Né? Porque sempre vai acontecer eu sempre uso o exemplo da cadeira, para mim é um dos melhores de todos, porque até tem um cliente que eu estava conversando anteontem, que ele estava falando para mim, meu Deus, André, deu mais caro o orçamento de cadeiras do que da obra. E eu falo, sim, porque cada cadeira custa 500, 600, e no caso dele tem 90 cadeiras. Então, realmente fica muito alto essa conta. E aí a gente estava trocando essa ideia, porque uma cadeira, você vai comprar na internet de 150 reais... Não vai durar. Não vai durar. Não adianta, você pode comprar, você pode achar incrível, não dura. Não dura assim 15 dias. Aí você vai comprar uma cadeira de 4 mil, também não adianta. Porque a durabilidade entre essa de 4 mil e a de 800, 900, 600, acaba sendo muito semelhante em alguns casos. Na tua casa, você quer colocar uma cadeira de 40, coloca. Né? Não tem problema, você vai cuidar daquilo. Agora no teu restaurante, eu falo um exemplo básico que é assim. No primeiro dia, veio um moleque e grudou um chiclete embaixo. Depois vem, sem querer, a tia da limpeza, joga água sanitária e mancha. Alguém, na hora da correria, para virar as cadeiras em cima da mesa, derruba a cadeira e ela lasca. Vem uma mulher, às vezes, com uma bolsa com alça metálica, que meus clientes falam que tem pavor dessas alças porque ela lasca a pintura. Então, a durabilidade dos itens é muito reduzida. Então, eu sei que eu me estendi um pouco no assunto orçamento, mas é porque tantas variáveis que a gente vai ter que estudar várias coisas de caso a caso. O que eu faço com meus clientes é ensinar eles aonde vale a pena investir. Aonde não vale a pena economizar e aonde eu falo para ele, não, cara, aqui vamos economizar aqui, porque de fato faz sentido. Então, aí minha inteligência vai mais para esse lado. Você vai ajudar a guiar aonde que ele pode gastar ou não. Exatamente. Então, vai ter um orçamento, um pré-orçamento ali, e você vai colocar ele dentro da realidade, vamos dizer assim. Eu já fiz operações gastronômicas que gastaram menos de 50 mil para abrir, que a gente sabe que hoje para operação gastronômica é baixo o valor, e eu já fiz operação que gastou mais de 1.500.000, 2 milhões de reais para abrir. Então, dá para fazer os dois, mas depende de tanta coisa que aí a gente vai conversando juntos. O que o meu know-how faz como empresário é aprender, é te ensinar a guiar onde gastar. Legal. Porque o que eu converso bastante com empresários ou com quem quer abrir um restaurante é que fica mais ou menos nesse sentido. Assim, para você abrir um restaurante legal hoje em Curitiba, né, você não gasta menos de um restaurante com, sei lá, 50, 60 lugares, menos de 1 milhão. Assim. É mais ou menos essa base, claro, não contando só a arquitetura, contando tudo. Né? É difícil hoje você montar um bom restaurante, bem equipado, com
com um conceito legal, com tudo, por menos de R$ 1 milhão? É difícil. É difícil. É difícil. Hoje, pelo que eu percebo dos meus clientes, a maioria, eu falo ali entre 700 e 1 milhão é o que tem acontecido na maioria para restaurante mesmo. Quando a gente fala restaurante ou bar, que daí, querendo ou não, o bar e o restaurante se assemelham muito quando a gente vai falar da operação, né? Daí eu acho que acaba sendo muito próximo disso. É um investimento grande. É alto. Por isso a gente tem que entender muito dessa parte de quanto tempo de payback, de quanto aquilo volta. Eu acho que isso é muito legal desse meu know-how como arquiteto e empresário. Porque eu falo com o meu cliente muito de frente a frente sobre isso. A gente está ali estruturando dentro dessa situação para que tenha retorno para ele. Porque realmente é um investimento muito alto e ele vai me ver como um guia. Então eu tenho que ajudar ele muito. Eu acho que eu já fiquei interessado já, se um dia eu montar um negócio que os Sabores quer um dia ter alguma coisa, ou seja, um café, um restaurante, enfim, uma lanchonete, já vou começar desde o início com você. Mas agora eu fiquei numa dúvida que é, você como arquiteto, claro, tem o seu escritório e você cobra como um projeto arquitetônico, daí cobra também o acompanhamento. E essa consultoria você cobra? Olha, está incluso dentro do projeto? Eu falo que muito da consultoria tá. Porque, querendo ou não, eu começo a falar... Eu já acabei desmontando negócios na mesa de reunião. E eu falo muito assim pro meu cliente. Falo, cara, não me achando, pelo contrário, mas posso opinar no teu negócio? Porque eu já vi tanta coisa. Eu já tive tantos clientes. Eu já ouvi tanta coisa daqui. Eu não vou contar o que meus clientes me falaram para não dar nomes aos bois. Mas eu posso pegar esse know-how que eu aprendi através do que aconteceu com eles e te guiar através disso e te falar. Isso muito já é... dentro do meu projeto eu já acabo colocando, porque não tem como eu não falar, sabe? Eu acho que eu seria muito antiético até com os meus ideais se eu visse algum erro, e eu já perdi cliente por isso, tá? De eu ver algo que não ia dar certo e eu falar, cara, isso aqui, desculpa, mas não vai dar certo. Eu já tô vendo que não vai dar. E a pessoa já aconteceu de ir contra, a gente já não fechou o projeto e eu vi o negócio abrir e fechar. Isso, cara, dói como empresário, sabe? Então, hoje eu comecei a fazer já uma consultoria, comecei a falar bem pouco tempo, eu comecei a cobrar uma consultoria um pouco mais específica quando eu falo de clientes assim, tô começando agora, nunca montaram um negócio, querem alguém lado a lado, mais no dia a dia mesmo, querem que eu esteja junto com a empresa de branding, querem que eu esteja junto com a empresa de gastronomia, querem que eu esteja mais a fundo por eu conhecer esses lados. Aí eu comecei a cobrar um pacote de consultoria para fazer esse tipo de serviço também. Eu falo que é recente, eu nem tenho muito... E eu nem gosto muito de entrar nessa coisa muito daí de DRE, CMV, essas coisas não é muito minha praia. Eu falo até porque essa parte da operacional não é o que eu tô mais por dentro. Eu tô mais do macro das coisas. E daí eu acabo entrando junto e me virando com a galera. Legal. É importante, né? Porque acho que daí ajuda a desenvolver também o projeto arquitetônico de uma forma muito mais fácil e fluida daí pro teu escritório, né? Hoje você está com quantos clientes de restaurante apontando aí para fazer um novo restaurante? Porque assim, a gente viu nesses últimos anos que deu um boom na gastronomia, né, curitibana aqui. Eu acho que os Sabores têm crescido muito também aqui como negócio, como negócio mesmo. Os Sabores têm uns 4 anos, mas eu já estou dentro da área de gastronomia há mais de 10. Então, eu já vi várias fases daqui de Curitiba, de restaurantes, de grandes restaurantes ou as cafeterias to go, que cresceram muito, mas assim, houve um boom de gastronomia em Curitiba. E aí, claro, as pessoas perguntam, ficam muito questionando, né? Como que concilia esse crescimento, assim? E aí, dentro do teu negócio, você deve ter visto que cresceu muito. O teu escritório de arquitetura, como especializado em gastronomia, tem quanto tempo e quanto que ele cresceu nesses últimos anos? Olha, o meu escritório ele foi uma montanha-russa. Tá, para falar primeiro do meu, né? Porque o que acontece? Quando eu comecei lá, a Go Coffee, comecei a criar vários projetos, isso estou falando de 7 anos atrás. A gente começou a ter um escritório, começou a fazer alguns projetos mais esporádicos nesse sentido, fui aumentando, veio a pandemia. Na pandemia, o que aconteceu? Com a maioria dos escritórios de arquitetura tradicional, de residencial, eles aumentaram muito. Muitos amigos meus que fazem residencial, eles bombaram na pandemia, porque as pessoas se voltaram para suas casas e organizaram. Eu, pelo contrário,
Na pandemia, eu me abracei com os meus clientes, que eram tudo de gastronomia, e eu retraí junto. Né? Eu vi muito cliente meu fechando, e no mesmo tempo eu tive que diminuir minha equipe demais. Na pandemia a gente chegou a ficar eu e mais uma pessoa só, que hoje é meu coordenador. E aí a gente teve que também entender o mercado. Então por isso que eu falo que o meu escritório flutua junto com o mercado gastronômico. Uhum. Depois da pandemia eu tive um boom no meu escritório muito grande. Hoje a gente é em 10 arquitetos lá dentro, né? Mais 2 estagiários e eu. Então é uma galera já no escritório, justamente porque a gente faz um prazo muito rápido o projeto. Então eu preciso inflar a equipe para atender a demanda dos meus clientes. E hoje, o que é legal é que eu sempre sei o que está acontecendo na cidade antes de acontecer, né? Uhum. Porque a primeira pessoa que sabe se um novo restaurante vai abrir é o arquiteto. Né, o plano de negócios, então acaba sendo eu. E eu percebo muito isso, sabe? Eu vejo as modas que vão acontecendo, o que vai surgindo, o que vai saindo. Então a gente vai entrando muito dentro desse caminho. Hoje eu tenho uma média, mas aí a nível nacional, de uns entre 35 e 40 projetos rolando no escritório ao mesmo tempo. Essa sempre é a minha média, sabe? Mas tem projeto que em 2, 3 meses começa e termina, e tem projeto que eu já estou há mais de um ano. Né? Tem projeto que a gente está fazendo construção mesmo. Aí projeto que demora, lida com prefeitura, então é uma coisa mais morosa. Né? E tem projeto de reforma rapidinha. Né? Se eu for falar, além de Go Coffee, né? Porque Go Coffee daí a gente está falando de... Eu falo que eu setorizo o escritório, porque Go Coffee a gente faz 10 por mês. Né? Uma média de 8 a 10 projetos de Go Coffee todos os meses. E o projeto Magol é de 15 dias só, de 15 a 20 dias, que sai do começo ao fim. Então eu falo que daí é um caminho à parte, porque é uma maquininha. Né? Mas a gente vai guiando e entendendo esse lado aí. Então eu vejo muitas coisas que vão abrir daqui a um tempo, que tá lá no escritório, eu fico quietinho sempre, né? Que isso é uma diferença do arquiteto de gastronomia, entretenimento, que eu não posso divulgar, eu não posso contar, eu não posso dar spoiler, porque se eu faço, pode ser que um concorrente do meu cliente veja e seja prejudicial para ele. Então tem todo um jeito diferente de guiar essas coisas, né? Legal. E você falou de tendências, você é referência no mercado, então você tem que sempre estar à frente. E você também participa bastante de Casa Cor, você já é bem referência no mercado. Então, como que você faz para também estar sempre antenado no que está rolando fora? Né? Que a gente sempre fala, curitibano gosta de ver o mercado de fora de São Paulo, do que está rolando. Mas não só São Paulo, hoje com a internet a gente tem acesso a tudo, né? A todos os lugares no mundo. Então, como que você faz para ter essa referência e ajudar a fazer o conceito do restaurante? Olha, eu falo, né? Às vezes a gente fica tão antenado que quando chegam algumas pessoas para falar algumas coisas com a gente em relação a esse mundo, a gente tem que parar e pensar se de fato aquele negócio já acabou, ou se agora que está chegando nas pessoas e a gente que para nós que já foi, sabe? Não sei se conseguiu me entender, porque Sim. É perigoso isso. Porque alguém chega... Esse dia chegou um cliente meu com uma ideia que ele queria fazer, eu falei, nossa, mas será que isso aí já não foi? Depois eu me toquei que na verdade não foi. Em Curitiba não tem essa operação ainda. Não existe. É agora que ele está abrindo. Mas eu vi que na Europa já está bombando há um tempo. Então a gente tem que ficar muito antenado no que está acontecendo, o que a arquitetura vem mostrar, né? Eu falo que a arquitetura vem muito ligada com a moda, né? Então a gente tem que entender muito o que o mundo da moda está trazendo, o que o mundo da arquitetura fora do Brasil traz, e aí trazer para nossa realidade, porque também vem muita referência de gente que vê coisas fora do Brasil e quer colocar aqui. Eu falo, cara, nossa realidade não existe, não funciona. Sabe, pode não funcionar ou nem tem o material aqui, né? Que é uma tristeza de muito arquiteto. A gente vê cada coisa incrível que não chega aqui. Então, a gente também tem que entender a nossa limitação geográfica em relação às operações, o que tem. Eu tenho que ficar extremamente atento dentro do que está acontecendo. Eu vejo muito no operacional. E também entender o que é hype e o que é um hype que vai perpetuar. Porque, por exemplo, não é porque está bombando algo agora que até você operacionalizar aquilo, o negócio já passou. Então é muito perigoso. Né? Ou se não, tem algumas coisas que também antecipar o hype pode causar estranheza. Um exemplo básico daí, falando de comida mesmo, que daí não é nem arquitetura, mas na Go Coffee a gente lançou um frappé de pistache 3 anos atrás, quando não era hype. Tava começando uma coisa ou outra, a gente viu uma movimentação, a gente gostava, lançou. Lançou, um monte de gente estranhou. Nossa, mas pistache é uma coisa que ninguém conhece, é uma coisa estranha, não sei o quê. Imagine, 3 anos. Agora, o que foi o hype desse ano? Pistache.
né? E aí a gente pegou e o que a gente fez? Daí a gente não lançou o Pistache. Pra gente justamente tentar ainda trazer uma coisa de trazer novas ondas e não só surfar as ondas existentes. Porque isso no empreendedorismo é um perigo. Né? Empresa que surfa só o mesmo, quando você tem uma operação, consegue. Mas quando você tem várias, você não consegue replicar. E isso na arquitetura vai dizer a mesma coisa. Né? Como fazer alguma coisa... Eu faço muita franquia, de outras marcas também. Como que eu vou fazer a arquitetura de uma franquia que daqui 2 anos não fique parecendo que está velha? Né? Então, perigoso. É perigoso. Então vai para vários lados, assim, eu tenho que ficar muito antenado. E agora, falando um pouco de experiências que você já passou dentro do escritório ali. Você estava me contando antes da gente começar aqui o podcast que você já pegou alguns projetos que, vamos dizer assim, que foram difíceis, assim, ou que pegou no meio um projeto que alguém fez antes e que deu tudo errado. Como remodelar? Então, vamos supor, tem lá um empreendedor que está nos escutando agora e que tem um projeto que ele mesmo fez, ele mesmo foi lá e desenhou e está faltando tomada na cozinha, não deu certo. Ele cresceu, um fato bom, ele cresceu, mas agora o que ele planejou ali já não atende mais. Como você consegue fazer essa conciliação? É difícil, para quem está nos escutando, tem como resolver? Como que você faz? Ou já teve algum projeto aí que você pegou aí no meio do caminho? Eu falo que é um bom problema, né? Porque se o cara tá me procurando depois, por mais que esteja alguma coisa meio engembrada ali, é porque tá dando certo, né? Então é uma coisa legal. Mas geralmente esse empreendedor, quando chega até mim, ele chega com muito receio, ou porque ele já teve uma experiência ruim com outro arquiteto, né? E aí é um ponto muito importante a gente entender a especialização de cada arquiteto. E eu sou especializado em gastronomia. Eu entendo muito de restaurante, bar, balada e tudo mais. Agora, um arquiteto residencial não vai conseguir fazer isso? Vai, claro que vai. Mas talvez ele não tenha tanto conhecimento técnico da parte mais operacional de um restaurante, que é o que muitas vezes atrapalha o geral da operação. Esse exemplo que a gente estava falando é um restaurante super que está bombando na cidade, que fez um projeto, inaugurou tudo, o restaurante é bonito, funciona, super legal. Só que a cozinha não dá. É uma cozinha que não foi feita nem para o número de clientes deles e nem para a operação do que eles fazem. Sabe, a cozinha não atende o que eles precisam cozinhar lá dentro. Então começou a virar uma situação quase que insalubre. Sabe, uma situação de funcionário reclamando, de cliente reclamando, deles sem saber o que fazer. E aí me procuraram. Aí me procura quase com um ar de não é desespero a palavra, mas de preocupação, e eu tenho que fazer. Só que o cara já gastou. Eu vou fazer, ele vai gastar de novo para arrumar tudo. Então vira uma bola de neve muito perigosa. Eu falo que eu prefiro que me procure, obviamente, antes. Não faça por conta, André, mas daí a gente vai gastar mais. Não. Eu explico muito isso. Um arquiteto não é feito para você gastar mais. Ele é feito para ensinar você a gastar direito. É diferente. Né? E o gastar significa investir no teu negócio. Então, eu já fiz vários restaurantes, tem muitos restaurantes, projetos meus na cidade, que já tem o plano A, o B e o C de expansão. Eu faço o projeto completo, a gente vê todo o norte e fala, ó, você vai abrir com isso que o teu orçamento funciona, a gente vai organizar. Começou a bombar, começou a entender, o teu plano B é esse, o teu plano C é esse. Se começar a bombar esse sentido, vamos fazer isso aqui. Se começar a melhorar naquilo, vem para esse aqui. Ah, eu não tenho ainda o espaço para o meu forno combinado. O meu sonho é ter muito dinheiro. Tá, mas eu já deixei a tomada pronta, no local exato, o tamanho exato, que no futuro você vai ter. Então a gente vai organizando isso como... não precisa ter 1 milhão. Você pode começar com menos, sabe? É só ter um planejamento. Aí, as pessoas que me procuram é muito assim. Já gastei, não sei o que resolver, não sei o que fazer, tô bombando, tô com muita demanda, e agora? O trabalho é bem maior. Porque eu tenho que entender o que aconteceu, os erros que aconteceram. O meu trabalho aumenta muito mais para resolver, porque eu tenho que tentar reutilizar o máximo que já tem. E daí isso vai bloqueando a arquitetura e você vai gastar mais. Então, é perigoso. Funciona, dá para fazer, claro que dá. Só que sempre vai ser uma coisa mais sofrida. E você não vai querer fechar para fazer obra, né? Não, o empresário ele sempre quer economizar o máximo possível, né? Mas às vezes é isso que você falou, não adianta economizar para depois gastar lá na frente.
né? Então, acho que desde o começo ali da nossa conversa, eu, pelo menos, se eu for montar um negócio um dia, já aprendi que tem que ser desde o começo, ali no conceito. O arquiteto é importante porque não é que vai fazer, que nem você falou, vai fazer gastar mais, porque você vai guiar para onde ele vai gastar e vai, no final, é capaz até de economizar, porque você vai, se a pessoa não sabe para onde ela ir, né, para o que ela vai gastar, se ela não tem aquele direcionamento de por que uma cadeira custa isso e vale a pena porque ela vai durar mais, e daí ele vai comprar aquela de 250 que vai quebrar, então não adianta nada, né? Então, o projeto arquitetônico é muito importante, se não fundamental, dentro de um projeto de gastronomia que a pessoa vai começar. Então, acho que é isso. Acho que foi uma conversa que a gente conseguiu direcionar bem, falar bem para quem já é empreendedor, mas teve algum perrengue no meio do caminho. Para quem está começando agora, é muito importante o projeto arquitetônico. Quero que você pode ficar à vontade de falar com o pessoal do teu escritório. Se alguém quiser um dia entrar em contato com você, está com vontade de montar um novo negócio ou está no meio do negócio e quer contratar o teu escritório, passe o teu @ do teu Instagram lá. A gente vai estar com esse episódio dentro do nosso perfil do Sabores de Curitiba, nos nossos canais no Spotify, no YouTube. Então pode falar, porque eu acho que se você me convenceu, com certeza vai convencer outras pessoas também a montar um projeto arquitetônico antes de começar o seu projeto de gastronomia mesmo. Eu acho que o meu recado é que as pessoas não podem ter medo do arquiteto. Eles têm que estar unificados para fazer o negócio acontecer. Sabe? Entender que um arquiteto que entende disso vai fazer a diferença, vai trazer a experiência que você quer para o teu cliente. E a gente é conhecido por isso. Né? A gente ganhou vários prêmios, até agora no último premiação que teve, dos 5 melhores restaurantes do Paraná em gastronomia, né? Arquitetura de gastronomia, a gente ficou com 2 projetos nossos, então quer dizer que a gente está fazendo um trabalho legal. Quem quiser conhecer um pouco mais da gente, meu @ é André Henning, né? André Henning, HENNING, não é tão fácil de escrever ali, e do escritório, que é andreh.studio, um pouco mais prático, né? No meu @ principal eu falo muito de empreendedorismo, arquitetura, televisão, mostro mais dia a dia, e no do escritório é mais portfólio, fotos, aquela coisa mais para você conhecer nosso trabalho, marcar um café com a gente, trocar uma ideia, porque de verdade a gente consegue ir muito longe de uma forma muito simples. A gente tem que tirar um pouco esse medo do pessoal da arquitetura e entender que de fato ela é realmente essencial para qualquer projeto. Legal. Eu vou dar um feedback aqui meu, né? Que eu, na verdade, tinha muito medo de arquiteto. Nunca tinha contratado, não como negócio, mas como em casa mesmo. E aí você vê toda a diferença de você começar o projeto ali, ver, né? O legal de você montar um projeto e ver, visualizar ele, que nem vocês fazem com as perspectivas e tal, já te dá outra cara. E ele ajudar no caminhar do projeto também é muito importante. Então, eu tirei esse mito de tipo, vou contratar um arquiteto e vou gastar muito dinheiro, porque o arquiteto quer sempre do melhor, quer sempre gastar mais dinheiro, ou vai indicar a loja que ele tem, que ele vai ganhar uma porcentagem. Isso não é verdade, né? Isso, na verdade, é um mito. Acho que a maioria das pessoas tem isso na cabeça de achar que vai gastar mais com o arquiteto. O arquiteto vai fazer você ter o melhor para você. Se isso custa milhares ou menos, vai muito depender da tua necessidade. O arquiteto te guia nisso. Legal. Para um próximo episódio, eu vou te convidar para vir para falar sobre o Go Coffee, que é a rede de cafeteria aí que já é parceira de Sabores, está aí há anos. E agradecer você por ter vindo aqui e estar sempre aberto às portas dos Sabores e do podcast. Imagina, eu que agradeço. Sucesso para vocês aí. Qualquer coisa, sempre estamos à disposição. Obrigado. Um abração.